Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 6. Lucas 6 e 6 em diante diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, aleijada, ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele, prestavam atenção nele, para ver se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos, o seu coração, disse ao homem que tinha a mão mirrada, aleijada, atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa eu vos hei de perguntar. É lícito, é normal fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém. Glória a Deus. Este Jesus que nós estamos pregando nesta noite, ele morreu sim. Ele foi sepultado sim. Ficou 3 dias no ventre da terra sim. Mas hoje ele não está mais feio, o seu corpo não está mais dilacerado, ele não parece-se mais com as pinturas que os homens fazem por aí. O nosso Jesus está bem diferente hoje. Hoje ele não tem marca nenhuma no seu corpo, a não ser a marca dos cravos que está em suas mãos. Ele sofreu por todos nós, mas hoje ele está glorioso, glorificado. Ele está sentado à direita de Deus e ele é o Senhor e o Rei da glória. Nós pregamos nesta noite não um Cristo morto, não um Cristo que ainda está preso em uma cruz, mas pregamos o Cristo que está ressuscitado e detém todo o poder e glória. Ele estava em um daqueles sábados, voltando aqui ao texto. E o sábado para os judeus é mais do que o domingo para os cristãos. O sábado para os judeus é mais que a sexta-feira para os muçulmanos. É considerado um dia sagrado, um dia santo, um dia separado. Os judeus, eles cumprindo a ordem de Deus que foi estabelecida pelo próprio Deus, a guarda do sábado, a consagração do sábado, em 6 dias eles trabalhavam e faziam todas as suas atividades. Mas no dia de número 7, que é sábado, a palavra sábado significa 7º dia, então no sábado, em obediência a Deus, eles paravam todas as atividades. Ainda hoje os judeus, os israelitas, no dia de sábado não realizam nada, com exceção de salvar a vida. O médico judeu está em sua casa e tem alguém precisando dele, do seu trabalho, então ele vai lá e atende aquela pessoa e não deixa que a pessoa morra. Só é permitido no dia de sábado salvar a vida. Mas o judeu tem que se descansar e nesse dia se dedicar a Deus. Como nós, no domingo, nos dedicamos a Deus, nós os cristãos, aqui no Ocidente. E Jesus está num sábado, diz o texto, e ele entra na sinagoga, que era uma espécie de igreja daqueles dias. E ali na sinagoga Jesus começa a ensinar, que é uma coisa que Jesus fazia muito, por isso os cristãos de hoje, que são discípulos de Jesus, que são imitadores de Jesus, também gostam de ensinar, de ministrar, de pregar a palavra de Deus. Jesus gostava de ensinar, Jesus gostava de pregar. E naquela oportunidade não foi diferente. Ele estava na sinagoga, ele começou a pregar, começou a ensinar a palavra de Deus. E estava ali também, diz o texto, um homem que tinha sua mão direita mirrada, aleijada, atrofiada. A mão direita
para a maioria das pessoas, é a principal. É com ela que ele desenvolve as suas atividades. Mas aquele homem tinha sua mão direita mirrada, aleijada. Diga-se de passagem que os judeus tinham costume, baseado na lei, de que ninguém com alguma espécie de aleijo poderia entrar num lugar como a sinagoga, por exemplo, para participar do culto. Se um leproso, se um aleijado, se um manco entrasse na sinagoga, eles eram expulsos. Se um leproso entrasse e fosse descoberto, ele era apedrejado. Era a lei, era o costume, era a tradição. Somente as pessoas que gozavam de saúde poderiam ir ao templo ou a alguma sinagoga para adorar a Deus. Mas estava ali um homem que tinha a sua mão direita mirrada. E a Bíblia faz questão de dizer que era a mão direita. Aquele homem com certeza estava privado do trabalho. Aquele homem não poderia desenvolver nenhuma atividade que levasse em consideração o seu braço ou sua mão. Muito bem. Jesus está ensinando, está pregando, e ele observa que o homem está ali. Só que Jesus não observou por ele ter visto o homem. Jesus observou porque Jesus conhece o homem no mais profundo. Não é preciso que ninguém fale do homem para Deus, porque foi Deus quem fez o homem, então Deus conhece o homem mais que ninguém. Certo expositor da Bíblia diz que ninguém entende mais de Volkswagen do que o fabricante Volkswagen. Ninguém entende mais de Fiat do que o fabricante Fiat. Ninguém entende mais do homem do que Deus, porque foi Deus quem fez o homem. Tudo que você sente, tudo pelo que você passa, pelas suas ansiedades, pelos seus pensamentos, todos os seus anseios, Deus sabe muito bem, porque foi Ele que fez você, foi Ele quem criou você. Ele te conhece mais do que ninguém. Ele te conhece mais do que você mesmo. E Jesus viu aquele homem ali e precisava de um milagre, precisava de uma restauração, precisava de uma restituição. E Jesus sabe muito bem fazer isso. Foi o nosso Jesus que levantou mortos. Foi o nosso Jesus que, entrando na cidade chamada Naim, uma mulher viúva, que tinha um único filho, e ali estava em um cortejo fúnebre, levando seu filho para ser sepultado. Aquela mulher não tinha mais nenhuma esperança, porque ela era viúva. A esperança estava no seu esposo quando era vivo. A mulher naquela época não trabalhava, ela cuidava só dos filhos, só de casa. A responsabilidade era toda do senhor da casa, do homem, do marido. Mas aquela mulher não tinha marido, então já estava numa situação difícil. E agora a única esperança dela, que era o seu filho, também morre. E ela está levando, juntamente com a multidão, seu filho para ser sepultado. E Jesus chega ali com a grande multidão, aquela multidão glorificando a Deus. E na entrada da cidade as duas multidões se encontram. Uma acompanhando Jesus, glorificando, exaltando a Deus. E a outra triste, porque estava levando uma pessoa para ser sepultada. E Jesus, para aquele cortejo fúnebre, diz para a mulher: não chores. Toca no caixão e ordena que aquele moço levante. E ele levanta e volta à vida. O nosso Jesus gosta de fazer isso. Ele gosta de dar vida às pessoas. Embora a gente não veja hoje, com frequência, Jesus levantar os mortos, se bem que isso acontece, mas Jesus continua trazendo vida às pessoas. Existem pessoas que estão me ouvindo neste momento que não têm mais vida, apenas estão de pé, apenas estão vegetando, mas não têm vida, porque a vida verdadeira é uma vida de felicidade, é uma vida de paz, é uma vida de despreocupações, é uma vida que implica em certeza de salvação e de vida eterna. Mas se você se encontra nesta situação, o dono da vida, Jesus Cristo, está aqui nesta noite. Nem tudo está acabado para você. Nem tudo está terminado para você. Jesus, o dono da vida, está aqui nesta noite. Ele quer dar vida a você. Esse Jesus que nós pregamos
foi aquele que